Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha a partir de agora pelo canal 20 da NET TV a cabo e também pode nos assistir de qualquer parte do mundo pelo nosso site tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a inauguração da nova sede do Ministério Público do Trabalho. Essa sala nova fica na região central e a intenção é melhorar o atendimento aos trabalhadores que procuram o órgão. Também vamos falar sobre acordos que já foram encaminhados sobre reajuste salarial do Sindicato de Servidores Públicos de Criciúma e Região. Por hora, greves estão descartadas e quem vai explicar isso para a gente é a presidente do sindicato, que representa então os servidores de 7 municípios por aqui. E também vamos falar de trabalhadores da indústria plástica. Eles ainda não fecharam o reajuste salarial, estão discutindo há meses essa situação e a maior preocupação não é o índice de reajuste, mas sim algumas cláusulas que já foram conquistadas há anos pela categoria, que agora estão em discussão depois da reforma trabalhista. E ainda vamos falar sobre a campanha salarial dos bancários e também pelos 50 anos de atividade que está completando o Sindicato dos Bancários aqui de Criciúma e Região. Já tem festa sendo organizada, revista comemorativa e você acompanha isso aqui também no nosso jornal. Tudo isso a partir de agora até às 7 da noite. Então nos faça companhia, o Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Olha, começamos a edição de hoje falando sobre uma discussão que foi realizada pelos trabalhadores da indústria química, discutindo, conversando a respeito dos impactos da reforma trabalhista que passou a valer em novembro do ano passado. Representantes de sindicatos que integram a macro-região sul da UGT de Santa Catarina se reuniram na sede do Sindicato dos Químicos de Criciúma na semana passada. A pauta do encontro foi a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras a partir da reforma. A discussão resultou em estratégias de aprimoramento nas negociações coletivas de trabalho. Nas avaliações de contextos, cada representante sindical socializou a realidade da sua categoria e falou das dificuldades das respectivas nos processos de negociação que foram realizadas e também nos processos que ainda estão em andamento. Os líderes sindicais da macro-região sul da UGT definiram então que vão realizar um seminário sobre a realidade da luta sindical nessa atual conjuntura, com data ainda a ser confirmada. De efetivo, também foi ressalvado pelo grupo o compromisso de unidade entre os sindicatos, principalmente desses que são filiados ao mesmo grupo, a UGT. Foi o que nos informou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e também secretário dessa macro-região sul, o Carlos Decordes. O DEC sempre conversa aqui conosco, né? Inclusive o DEC esteve aqui falando que mudou para o trabalhador químico, para o trabalhador da indústria plástica, depois dessa reforma que trouxe mudanças profundas na CLT e a gente tem acompanhado. Na semana passada você assistiu aqui um advogado falando sobre essas mudanças, o que agora, né, está de diferente para o trabalhador e falando principalmente sobre conscientização daquilo que a gente assina lá na empresa, numa saída, num problema que a gente tiver, tem que estar tudo muito esclarecido. Se você tiver dúvida, procure o sindicato, não assine essa documentação, procure o sindicato então, para que tudo isso seja feito de uma forma mais tranquila. Olha, o CISERP, o Sindicato de Servidores Públicos de Criciúma e Região, assinalou alguns acordos e agora já está descartando possibilidade de greve das categorias. Quem fala conosco a respeito disso é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, a Juscelia Vargas Vieira. Ela conversou conosco por telefone e a gente vai saber como é que está o andamento das negociações neste ano. Nós já fechamos o município de Criciúma, né, com 6,81 para o magistério e mesmo sendo só a inflação para os demais servidores, os servidores deram um sinal de inteligência e não inteligência, mas de sabedoria e de compreensão da conjuntura, né? É um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Quando o obstáculo é muito grande, a gente precisa
dar passos atrás para pegar impulso, né? E foi mais ou menos isso que os servidores fizeram, mesmo descontentes com o ponto 56, mas neste momento, né, resolveram aceitar e buscar na justiça algumas cláusulas e continuar negociando outras, né? Mas neste momento da negociação não definir por greve. Em Cocal do Sul já teve assembleia, aprovado 1,69 de ganho real, a inflação e o 6,81 para magistério, entre outras cláusulas. Nova Veneza também repassou os 6,81, né, o restante que faltava para complementar os 6,81 para magistério, deu 2% de inflação e ganho real. Também já teve assembleia, já aprovou. O município de Treviso tem assembleia nesta quarta-feira, dia 20. Uruçanga também vai ter assembleia nesta quarta-feira, dia 20. Provavelmente também lá teremos ganho real e o percentual do 6,81 para magistério em todos os 2 municípios. Quinta-feira terá assembleia em Siderópolis para fechar os 6 municípios. Em Siderópolis o prefeito está concedendo ganho real, mas está com dificuldade de chegar aos 6,81 do magistério. Então, se não tiver esse acerto, provavelmente será definido alguma coisa na assembleia de quinta-feira em Siderópolis. Essa é a Juscelia Vargas Vieira, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Servidores Públicos de Criciúma e região, falando sobre as negociações, então já estão mais encaminhadas em Criciúma e também nas outras cidades. Outra informação importante é sobre a inauguração da nova sede do Ministério Público do Trabalho. Essa nova sede agora fica na área central de Criciúma, é uma sala muito mais fácil o acesso, é mais tranquilo, uma sala mais ampla e ela foi inaugurada essa semana e daqui a pouco a gente mostra imagens e fala mais um pouco a respeito. Mas a gente está recebendo aqui mais uma vez o Edgar Generoso, ele que é do Sindicato dos Bancários. Ainda é do sindicato, Edgar? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Ainda sou. Até que dia que você fica? Até dia 30 de junho, até semana que vem. Os últimos dias, então? Estamos nos derradeiros aí. A gente conversou assim que teve a eleição, que estava acontecendo aquele processo, bem um processo de sucessão, né, Edgar? E você nos explicou os motivos que estava, né, deixando o sindicato continuar com outras lideranças, outras administrações, até por tua preocupação de que tenham novas pessoas e que esse trabalho continue, né, Edgar? Isso, a renovação no movimento sindical é algo importante e algo muito necessário, né? Se fala muito, né, no envelhecimento das lideranças sindicais e realmente é uma situação. E eu preferi aproveitar esse tempo que estou fechando aí para me aposentar, preferi o término desse mandato aí, né, e também aproveitando a oportunidade de que a reforma da Previdência também não saiu. Se a reforma da Previdência saísse, talvez eu não conseguisse me aposentar em outubro e era uma dificuldade. Então aproveitei esse momento de fechamento de mandato e de fechamento do meu tempo de aposentadoria para me retirar da direção do sindicato, né, de uma forma, digamos assim, bastante amigável, tranquila, né, foi uma decisão minha, e fechando esse ciclo como dirigente sindical dos bancários. E é um ciclo muito importante e longo também foi, né, Edgar? São 20 anos como dirigente sindical liberado, ou seja, aquele dirigente que presta o seu ponto dentro do sindicato. Eu sou funcionário do Santander, é o Santander que me paga todo mês, que depois na minha conta corrente todo mês. No entanto, eu estou livre, há 20 anos eu estou livre do ponto, de prestar o meu serviço para o banco e presto o meu serviço para a categoria bancária, para a classe trabalhadora, dentro como dirigente sindical. Então, dia 30 fecho o meu mandato e dia 2, que é uma segunda-feira, eu volto para a agência. Não sei ainda qual agência, que o banco ainda não me comunicou oficialmente. Né, eu sou lotado naquela agência ali perto atrás do Bradesco, ali perto do restaurante Edna, ali da Casas Bahia. Então, provavelmente devo voltar para ali. Que legal. E Edgar, 20 anos já, né, como dirigente sindical, fazendo essa frente do sindicato, mas o sindicato está completando um período também maior, muito importante, de 50 anos de atividade, né? Isso, são 50 anos, né, fundado no dia 10 de junho de 68. Um grupo de bancários se reuniu alguns meses antes
para discutir um problema que era aqui na categoria, que a categoria estava enfrentando, que era o atendimento na agência do NPS. Em 68 nós estávamos em ditadura militar. E daí até a ditadura militar, cada categoria possuía o seu instituto de previdência. Então os bancários eram o IAPTEC, Instituto de Assistência Previdenciária dos Trabalhadores e Empresas de Crédito. E com a ditadura militar, esses institutos de previdência por categoria foram fechados e foi fundado um único instituto, que era o INPS, que hoje é o INSS. E daí, na época, a categoria se reuniu para discutir o problema do atendimento dos bancários, que deixaram de ter o IAPTEC e estavam no INPS e estavam contando dificuldades de atendimento e tal. E daí se reuniram para discutir isso. E naquele momento alguém notou que, porque o sindicato de Criciúma ainda não existia, era o sindicato dos bancários de Tubarão, então pertencia à base Tubarão, notou que era importante Criciúma como polo ter um sindicato dos bancários, e o próprio representante do sindicato bancário de Tubarão concordou que era muito mais fácil. Se a gente imaginar, em 1968, não tinha telex, o telefone era pouca gente que tinha. O WhatsApp ninguém sonhava, O WhatsApp só em ficção científica. Então não tinha nada disso. E a BR, eu acho que nem a BR não era duplicada ainda, né? Então imagina uma categoria estar se organizando e a sede do sindicato ser em Tubarão. E o próprio cara de Tubarão, que representava o sindicato, disse, não, eu acho que vocês têm mais aqui fundar um sindicato aqui mesmo. Porque é muito mais fácil para vocês do que para nós vir de Tubarão para cá. E daí decidiram, montaram uma comissão provisória. Primeiro o sindicato se tornou uma associação, que era o regramento da época, a Associação dos Bancários de Criciúma, e depois, em menos de um ano, se transformou em sindicato com a carta sindical. Então, nós temos como data de fundação a data do dia 10 de junho de 1968, que foi a Assembleia que reuniu a categoria para fundar a associação, porque a associação era só um passo, um degrauzinho pequeno, para se tornar sindicato. É um dos sindicatos mais antigos aqui da região? Eu acredito que sim, porque recentemente eu vi os metalúrgicos comemorarem também 50 anos, né? Eu acho que mineiros, eu acho que comerciários também é bem antigo aqui na região, mineiros, comerciários e bancários, né? E outros sindicatos são mais recentes, né? O CISEP, que completou 25 anos alguns anos atrás, o sindicato aqui da alimentação também, eu acho que tem 20 e poucos anos, tal, né? São sindicatos que vieram depois. É uma estrada bem longa já, né, Edgar? E você que participou desses momentos, né, de pelo menos 20 anos da história de 50 anos de sindicato, vocês estão organizando uma série de ações para comemorar. Eu vi que tem uma revista muito bonita, inclusive, que ela foi produzida para comemorar essa época. Culminou com a tua saída, mas é um momento que, independente da saída ou não, essas comemorações elas iriam acontecer, esses informativos, até porque é importante para a categoria se ver, se reconhecer ali, né, Edgar? Sim, sim, porque a gente está honrando, com essa comemoração de 50 anos, nós honramos todos os que passaram pela categoria bancária, não só os que passaram pela diretoria do sindicato, que esses são mais visíveis, né, mais conhecidos, tal, mas especialmente aqueles anônimos que fizeram a história do sindicato, seja se associando ao sindicato, seja participando das assembleias, participando das lutas, das greves. Então nós estamos ressaltando aqui, honrando e trazendo à memória essas pessoas que construíram esse sindicato, porque o sindicato não é a diretoria. A diretoria, ela é um grupo eleito para administrar o sindicato, administrar financeiramente, administrar politicamente. Agora, a diretoria sozinha, ela não tem força nenhuma. Ela tem força quando a categoria está junto. Então, nós sempre procuramos levar um sindicato e que não houvesse uma dicotomia entre diretoria e trabalhadores de base. A gente procurou sempre trabalhar que a diretoria e os trabalhadores e os bancários tivessem muito próximos, muito juntos para tocar as lutas do sindicato. Então, porque não pode haver um fosso entre a direção e a base. Tem que... A gente sabe que a direção está no dia a dia do sindicato, talvez tenha informações que a base não tenha, mas é a base
né, que traz e que dá e que propicia os grandes momentos sindicais. Então, esses 50 anos é em honra a todos estes bancários que passaram pela categoria, sejam aqueles que ficaram até o final da sua carreira, se aposentaram, seja aqueles que foram bancários um tempo, depois saíram ou foram demitidos, se demitiram e foram tocar outras coisas na vida. A gente quer trazer à memória todos esses bancários e honrá-los todos. Falando nesses 50 anos, né, nesses que estavam, que saíram, mudou muito a profissão do bancário de hoje para 50 anos atrás? Mudou. O perfil do bancário hoje é um outro perfil. Né? O bancário, não vou nem pegar de 50 anos atrás, né? Que a gente não chegou assim a alcançar, mas assim da década de 80, década de 70, o perfil do bancário era alguém muito relacional, se relacionava muito diretamente com a clientela, com atendimento, também tinha aquele perfil mais de burocrata que trabalhava na compensação, de fechamento de compensação, essas questões assim, né? mais burocráticas. E hoje o bancário ele tem um perfil de vendedor. Né? Um vendedor de produtos do banco, um vendedor de crédito, vendedor de cartão de crédito, vendedor de maquininha de cartão, Ele é um perfil completamente diferente daquele da década de 70 e 80, com certeza. Até porque também a forma de atendimento mudou, né? A gente conhece pessoas que gostam de ir lá na agência, que tem mais segurança de ser atendido, né, por um caixa, e as pessoas mais velhas, principalmente, né, ficam mais tranquilas assim. Mas hoje a gente utiliza muito celular, e aí também, por conta da tecnologia, eu imagino que tenha mudado um pouco a profissão de vocês, né, Edgar? Sim, mudou e está diminuindo o número de bancários, né? Lamentavelmente, nós temos uma categoria que está em franca redução, né? Sem querer aqui mascarar nenhum número, né? Os estudos que a nossa própria confederação tem mostram, né, que por força da tecnologia a categoria tem tido uma redução e o número de transações bancárias por meio do chamado mobile bank, né? Que é por celular ou o home banking, que é pela internet, aumentou assustadoramente nos últimos tempos, assim. Essa rapaziada mais nova, se bobear, não sabe o que é uma agência bancária. Não sabe nem como passa na porta giratória. Não sabe nem como passa na porta giratória, é verdade. Mas é uma coisa que realmente muda muito, né, Edgar? E quantos trabalhadores, quantos bancários o sindicato abrange hoje? Em que cidades que o sindicato tem, né, representação? Nós temos aí em torno de 800 bancários que a gente representa, né? Nós somos um sindicato pequeno. Eu tenho dito que a expressão política dos sindicatos bancários de Criciúma e região ela é muito maior do que o seu tamanho em termos de representação da categoria. Nós temos um sindicato bastante expressivo aí no estado de Santa Catarina, aí pela participação, pela pujança política que representa, mas em termos de categoria ele é um sindicato bem pequeno. Nós somos 800 bancários hoje, aí pegando os 9 municípios da REC, excetuando-se Orleans e Lauro Miller, os demais é a nossa representação. É uma área bem extensa também, quando a gente vê, né, mobilizações, paralisações ou greves, também dá bastante trabalho organizar, embora seja um número pequeno, mas todo mundo faz teoricamente a mesma coisa. Não é uma empresa que trabalha de manhã, outra de tarde, como às vezes é o Sindicato dos Químicos, né, dos Plásticos representa, né, Edgar? Sim, nós temos, facilita, porque os bancos têm um horário só, facilita porque a gente sabe onde está a categoria, tem categorias que a gente sabe que é muito picada, né, muito fragmentada, como por exemplo a dos vigilantes, que tem um vigilante num lugar, outro vigilante no outro, fazer uma greve realmente dificulta, né? Teria que ter uma consciência muito grande da categoria de não ir trabalhar naquele dia, porque cada um trabalha num posto, por exemplo, falando dos vigilantes, né? Ou dos comerciários, que tem uma extensão bastante grande de lojas e redes e tal. Então, os bancários, em tese, é mais fácil organizar uma greve pelos horários a gente sabe onde os bancários estão. Embora, com essa tecnologia, hoje, a história dos bancos das agências digitais, dos bancos digitais, isso também vai trazer uma dificuldade, porque nós vamos começar a ter bancários que vão trabalhar em casa, por exemplo. Em alguns lugares já tem, né? O tal dos home office.
A pessoa trabalha em casa, ele tem o banco no notebook, ele leva o notebook para casa e ele trabalha de casa. Então isso vai trazer alguma dificuldade para a organização sindical, com certeza. Como é que é a relação hoje do bancário com o sindicato? São cerca de 800 trabalhadores, você falou, mas como é que é essa proximidade, como é que é esse relacionamento? Porque a gente sabe que quando tem uma mobilização, uma greve geral ou uma paralisação em determinada agência, a gente sabe que aquela agência fecha. Se está dito que vai fechar, fecha. Mas como é que é esse relacionamento? Nós temos algumas práticas que estão cristalizadas na nossa diretoria, assim, que é como se fosse um ritual. Nós somos o único sindicato da região que eu conheço que tem um jornal mensal. Todo mês a gente passa em todos os locais de trabalho e entrega um jornal. Então a diretoria do sindicato, pelo menos uma vez por mês, ela passa na agência e entrega o jornal. Então ali é uma oportunidade de conversar, de tomar um cafezinho junto, de falar da conjuntura. Esse momento a gente sempre aproveita para isso. Então a gente não se distancia da base, né, tanto tempo. Então o jornal é um veículo, uma forma de não só de registrar a história do sindicato. Eu digo mais de registrar porque hoje em dia a notícia corre tão rápido que um jornal escrito ele meio que perde um sentido. Mas para nós o sentido ainda até tem discutido isso na direção, essa questão de um veículo. Você vai na base e entrega um jornal. E o jornal escrito ficou a história registrada. Segundo, o outro ritual que a gente tem é, quando da campanha salarial, nós fizemos reuniões em todos os locais de trabalho, todos eles. A gente vai lá, seja 15, 20 minutos, meia hora, dependendo do horário, e conversa, faz uma avaliação, a perspectiva para a campanha, faz uma motivação. A gente sempre faz isso. Então é uma relação assim bastante próxima, assim, esses 800 bancários. Nós temos aí aproximadamente 75% da categoria é filiada ao sindicato. Então, nós temos um bom índice de filiação e temos essa proximidade, né, de conversa que a gente vai seguindo a cada ano. Muito bom, isso acaba trazendo essa proximidade e na hora de mobilizar a categoria, a gente vê o resultado, né? Que tem uma boa adesão, tem uma boa resposta. Edgar, o sindicato completa 50 anos, mudança de gestão, mudou todo mundo, está saindo só o Edgar, como é que vocês estão fazendo essa parte da sucessão? Então, nessa mudança, assim, nós tivemos uma surpresa muito grande, uma coisa assim, pela primeira vez na história, que eu saiba, é uma diretoria eleita com 100% de aprovação. Os 100% dos votantes, né, nem todo mundo votou, porque alguns estão de férias, outros estão de licença saúde, assim. Mas os 100% dos que votaram na chapa única. Mas foi uma única chapa, mas sempre nós tivemos um voto em branco, nós tivemos um voto anulado, um ou outro, né, alguns votos anulados. E esse ano, nesses 50 anos, os 100% que votaram um X lá na chapa única. Então, revela o bom trabalho que essa direção vem fazendo. Então, nós temos uma continuidade. Nós não temos uma quebra aqui, né? Uma ruptura, nós temos uma continuidade. E nós somos 22 na direção, mas decidimos fechar uma chapa com 20 pessoas para deixar 2 vagas em aberto, caso precise ao longo desse tempo renovar ou coisa parecida. E desses 20 que estão na chapa, nós temos uma renovação aí de 1/4 da direção. Né? 5 pessoas estão entrando nessa direção que não estavam na anterior. Que também traz um ar novo, uma ideia nova. Às vezes são pessoas que estão mais no dia a dia da agência ou que entraram nessa mudança do tempo, da tecnologia. Também vai ser positivo para o sindicato, eu imagino, Edgar. Com certeza, com certeza. O pessoal que entrou aí está fazendo... Nós temos uma escola de formação sindical, né? Toda quarta-feira à noite da CUT Regional Sul, inclusive daqui a pouco começa lá, nós estamos agora com os módulos de saúde do trabalhador. O pessoal que entrou novo está fazendo o curso toda quarta-feira à noite, mesmo antes de ter sido eleito. A escola começou em março, se não me falha a memória. E o pessoal está junto já.
aprendendo um pouco do mundo sindical, porque a pessoa entra muito verde, né? E nem todo mundo tem noção do que é o mundo sindical, das suas, de como ele pensa, de como se comporta, né? É importante essa formação. Tá certo. A gente está conversando aqui com o Edgar Generoso, ele que ainda está no presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Criciúma e região até o final desse mês. Ele fala conosco a respeito, daqui a pouco, da campanha salarial desse ano também. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua. É rapidinho, não saia daí. Jornal do Trabalhador. Depois que toda a chuva cai, o céu clareia e se pode ver uma mudança, poder e tudo é possível. Não há nada que se possa fazer. Dê uma chance pra voar e realizar teus sonhos. O mundo é teu, vai sem medo de andar. Podes voar. Tem tempo pra fazer as coisas que te dão prazer. Ainda tem muito pra ver. É juntos que podemos mudar e tudo poder alcançar. Dou uma chance pra voar e realizar teus sonhos. O mundo é teu pra explorar, teu pra voar. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, boa noite. Você está assistindo ao Jornal do Trabalhador, este programa que é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Você pode nos acompanhar pelo canal 20 da NET TV a cabo, também pode nos assistir de qualquer parte do mundo pelo nosso portal tvlitoralsul.com e no nosso portal ainda você já vai poder conferir a partir de amanhã a entrevista de hoje. Se você perdeu alguma parte, se quer rever, é só acessar o nosso portal de notícias que vai estar o nosso programa na íntegra para você acompanhar e compartilhar também com a sua rede de contatos, com o pessoal do seu trabalho, com os bancários que às vezes não assistiram no dia de hoje, você pode ficar à vontade. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de pauta, de assunto aqui para a gente, quer ver a sua categoria por aqui, é só mandar aqui no nosso e-mail ou então ligar nos telefones da TV Litoral Sul, que a gente vai ter o maior prazer em trazer a sua categoria aqui no Jornal do Trabalhador. Hoje estamos recebendo o Edgar Generoso, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Bancários, está falando sobre essa troca, essa gestão que está assumindo a partir do mês que vem. E também vocês estão no momento de comemoração dos 50 anos, é uma coisa diferente, mas as coisas de todo ano, elas não param, né, Edgar? Tem que seguir tudo junto, né?
Sim, sim. Nós estamos agora no momento da campanha salarial da categoria, nós chamamos de campanha nacional dos bancários. Esse ano, por conta da reforma trabalhista, tudo foi adiantado, inclusive a pauta foi entregue para os bancos na semana passada, dia 13, e dia 28 já tem a primeira negociação com a FENABAN. E qual é a data base de vocês? 1º de setembro. Então, realmente bem mais cedo, né? Sim, mais cedo, porque por conta do fim da ultratividade dos acordos coletivos, né, que a reforma trabalhista fixou, agora que enquanto não se assina um novo acordo coletivo, depois que ele vence, o velho também não vale. Então a categoria bancária, que tem uma série de direitos garantidos em convenção coletiva, decidiu antecipar o seu calendário e antecipar as negociações com o banco para chegar no dia 31 de agosto. Esse é o projeto, essa é a intenção da categoria, né? 31 de agosto ter um novo acordo assinado com a FENABAN. Pois é, essa questão da reforma trabalhista, ela trouxe muitos impactos importantes em várias categorias e meio que ela deixa nessa lacuna o trabalhador um pouco desamparado e apreensivo também. E os sindicatos têm se preocupado muito com isso, né, Edgar? Sim, nós das direções, aqui eu estou falando já não só da nossa, mas das direções de todo o país dos bancários, o Comando Nacional dos Bancários, a CONTRAF, que é a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, está muito preocupada, porque os bancos estão vendo a oportunidade ou a chance de implementar coisas que sempre quiseram e a legislação restringia. Uma delas é a tal das terceirizações, né? Nós temos hoje praticamente todos os bancários. Quem trabalha em banco, bancário é. Excetuando-se o pessoal da vigilância e da limpeza, os demais todos são bancários, né? A grande, imensa maioria é. E os bancos sempre quiseram terceirizar, especialmente as partes de atendimento, especialmente caixas e tal, e nunca foi possível. E agora, se a gente não amarrar isso na convenção da proibição da terceirização, nós podemos ter uma categoria aí terceirizada. E isso é muito preocupante porque a gente sabe que a terceirização, ela muda muito a forma como a atividade é desenvolvida, mas isso também muda muito o impacto para o trabalhador, né? A gente já falou aqui outras vezes, inclusive contigo, né, Edgar, sobre a precarização que a terceirização pode trazer também, né? Sim, ela precariza tudo, desde a condição do trabalhador, porque ele recebe um salário menor, porque ele não tem os direitos que a categoria preponderante tem, quanto ao atendimento. É um outro tipo de atendimento. Porque a pessoa que trabalha, vou pegar o caso do banco, quem é bancário, ele tem, quem trabalha no banco, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma cultura de empresa diferente. O terceirizado, ele responde a quem? A empresa da qual ele é empregado ou a empresa que contratou a empresa para que ele trabalha? Tem inclusive essa dicotomia, né? Tem inclusive estudiosos que defendem que o trabalhador ele pede uma identidade, porque quando você é funcionário de uma empresa, você te identifica diretamente com ela. E quando você trabalha numa empresa que presta serviço para uma outra empresa, você perde a tua identidade. Alguns falam até em danos psicológicos para isso, mas não tem estudos muito aprofundados, mas eu já participei de mesas de debates em que havia gente das universidades que defendiam essa tese da falta de identidade do trabalhador terceirizado. E Edgar, dentro dessa negociação salarial, dessa campanha que vocês estão organizando, ela, ano passado, se não me falha a memória, ela já foi uma negociação diferente por conta de um acordo do ano anterior, não foi? Vocês fizeram um acordo de 1 ano, valendo para 2, foi alguma coisa nesse sentido? Sim, ano passado nós não tivemos uma campanha salarial, né? A gente tentou entregar para os bancos uma pauta, até entregamos um documento com 12 pontos, agora não lembro se é 12 ou 13 pontos e tal, né, para os bancos, que era para tentar fechar um acordo já com vistas a proteger a categoria bancária dos malefícios da reforma trabalhista. Aí os bancos não responderam aquele documento, então não houve negociação.
A gente fez conferência nacional, nós fizemos reuniões locais de trabalho, mas os bancos não responderam o nosso documento. E daí, não tendo, como o acordo valia por 2 anos, a gente tocou a vida e agora, então, esse documento foi reeditado, foi embutido na nossa pauta, que foi entregue aos bancos na semana que vem, na semana passada, aliás, e vai estar em discussão. E o que vocês pedem esse ano? Qual é o índice de reajuste? Quais as principais preocupações? A gente fala muito da reforma, mas pontualmente, assim, o que o bancário, o sindicato está preocupado, Edgar? Nós queremos a renovação da nossa convenção coletiva, né? Esse é o principal ponto, a renovação de toda a convenção coletiva dos bancários. 5% de reajuste acima da inflação, participação dos lucros e resultados, né, que já tem a todo ano, mas todo ano tem que voltar a reivindicar, né? Tá lá. E também cláusulas que proíbam a terceirização do serviço bancário, que garantam que o trabalhador bancário, se for demitido, a homologação dele vai ser feita no sindicato. Também tem cláusulas que proíbem a demissão em massa, sem uma prévia conversa, um acordo com os sindicatos que demonstre que o banco tem necessidade de demitir em massa, que é uma coisa que está pegando muito, porque até então a legislação nossa, ela garantia que em caso de demissão em massa deveria haver um acordo com o sindicato. Não que o sindicato concordasse com a demissão em massa, mas ele conseguia garantir algumas coisas nesse processo de demissão. E hoje a reforma trabalhista jogou isso para as cucuias. Pode haver demissão em massa a qualquer momento. Então, inclusive, nós chegamos um ano barrar demissões no Santander, né, porque no banco é mais difícil provar demissão em massa, porque ele tem agência pelo país em todo. Então, pinga uma demissão aqui, outra ali, outra ali. E teve ano que a gente conseguiu barrar um processo porque nós conseguimos juntar os números que tinha de todos os sindicatos no país e foi entregue ao Ministério Público, e daí o Ministério Público deu o ganho de causa para os sindicatos e reverteu várias daquelas demissões em massa que estavam caracterizadas como demissão em massa. E o banco teria que ter feito uma negociação, uma comunicação aos sindicatos antes de ter feito aquilo. E Edgar, há uns anos atrás a gente teve o fechamento de algumas agências. Quando tu falou em demissão em massa, eu me recordei isso da questão do Banco do Brasil, por exemplo. Tinha uma agência na Próspera, não tem mais. Em Emissara tinha 2, ficou somente uma. Como é que ficou essa situação depois daquilo tudo? Não sei se tu te recorda se aqueles trabalhadores foram reaproveitados em outro lugar. E falando na questão administrativa, o que aconteceu não mudou, assim, não foi revertido para o cliente, no caso, né? Sim, ali na casa do Banco do Brasil não houve nenhuma demissão, né? Houve só o fechamento de agências que estavam no mesmo município, no caso da Próspera. O pessoal todos migrou, foram realocados. Todos foram realocados. E lá na Emissara a mesma coisa. Em Cocal, num passado mais remoto também, né? Uruçanga também, quando tinha 2 agências, uma inclusive era bem em frente da outra. Então, no caso do Banco do Brasil, por se tratar de um banco público, né, todos foram realocados e ninguém foi demitido em função disso. A questão é o prejuízo que a sociedade tem. Ainda fica a questão de Sara, porque aquela agência da Sara do Banco do Brasil, ela é minúscula para o número de clientes que ela tem. Não comporta. A gente brigou muito, tivemos em Florianópolis e conseguimos ali colocar um terminal de caixa a mais para atender, porque eu não lembro agora se eram 3 ou 4, colocamos 5. Né? Um terminal de caixa a mais, foi feito algumas coisas para remediar a situação, mas isso porque o sindicato cobrou. Teve na superintendência, lá em Florianópolis, tal, ameaçamos fechar a agência e tal, e muita reclamação da clientela, no PROCON também, tinha razão de reclamar. Então a gente conseguiu mobilizar alguma coisa, mas com a promessa de que o banco estava vendo um outro prédio, um outro local na cidade, para instalar uma agência mais ampla, para poder atender melhor a população de Sara, que é cliente do Banco do Brasil. E Edgar, a gente tem muita mobilização, inclusive essa semana aconteceu algum ato que o sindicato organizou aqui na região, né?
Hoje especialmente, foi um dia nacional de luta na Caixa e do Banco do Brasil, que são dois problemas que nós vamos enfrentar na campanha, que é os planos de saúde dos funcionários da Caixa e do Banco do Brasil, né, defendendo aí o funcionário do Banco do Brasil defendendo a CACI e os da Caixa defendendo o Saúde Caixa. Porque o governo federal, ele baixou uma medida via CAGED, que é um instituto lá do Ministério da Fazenda, lá, que trata da questão das estatais, e que está proibindo a renovação das cláusulas do plano de saúde nos acordos salariais em todas as estatais. E nós temos especialmente o pessoal da Caixa, tem o acordo que nós temos com a Caixa garante algumas coisas que o governo não vai querer renovar nesse ano. Então nós vamos ter uma briga muito boa dentro da Caixa e do Banco do Brasil. Edgar, só antes de a gente encerrar, você citou a questão da escola sindical, que acontece todas as quartas-feiras. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito, como é que vocês estão organizando isso, quem que participa, se tem alguma nova edição prevista. Então, nós temos uma questão no movimento sindical, e foi uma área que eu sempre gostei muito de atuar no movimento sindical, foi a área da formação sindical. Formação sindical, para o nosso telespectador entender, é a educação do sindicato, né? Ou seja, onde é que o sindicalista busca formação, onde é que ele busca informação, onde é que ele aprende a fazer sindicalismo, onde é que ele se aprofunda em determinados temas. Então isso tem uma organização dentro da CUT, que é a Secretaria de Formação Sindical, a nível nacional, aí tem a Secretaria Estadual de Formação Sindical, e os sindicatos têm os seus secretários, diretores de formação sindical. E daí é feito algumas atividades no ano voltada para essa formação, né? Para essa educação sindical, digamos assim. E aqui no Sul nós estamos vivendo uma experiência pelo segundo ano, nós vemos em 2016, porque esses sindicalistas novos que estão chegando e que não são liberados para o sindicato, eles têm dificuldade de participar da atividade de formação, porque durante o dia eles estão prestando serviço nas suas empresas, né? Nas empresas para as quais dos quais são empregados. Então nós montamos um modelo que é inédito em Santa Catarina, que é o modelo de escola de formação sindical, que funciona no CISEP toda quarta-feira à noite. Nós tivemos uma turma em 2016, que era a cada 15 dias, que começou em março e terminou em dezembro. E esse ano nós fizemos uma turma de março até agosto, daí é toda semana. Então, e toda quarta-feira, e tem em módulos, né? Eu e a Juscelia Vargas, lá do CISEP, fizemos os primeiros módulos, que tratavam da história do movimento sindical, a estrutura, o pensamento sindical, né? A fundação da CUT, os princípios da CUT. E depois um advogado foi dar algumas noções de direito trabalhista em alguns módulos, e agora, da quarta-feira passada até a próxima, são os módulos sobre saúde do trabalhador, que está vindo o José Adelino de Florianópolis para tratar desse tema, saúde do trabalhador, política de saúde do trabalhador dentro dos sindicatos. E daí segue negociação coletiva, depois organização por local de trabalho. Então, são os módulos são os temas que a gente entende que é importante que o dirigente sindical de base tenha pelo menos uma noção do que é, né? Então, nós temos várias categorias, temos bancários, servidores públicos de Sara, servidores públicos de Forquilinha, de Criciúma, Forquilinha, vigilantes, comerciários de Araranguá, comerciários de Tubarão, participando, o pessoal da alimentação também, cada sindicato participando com alguns diretores de base, toda quarta-feira tem essa experiência. E depois de agosto você já prevê uma nova turma? Aí é para o ano que vem, talvez, né? Para esse ano, não. Para esse ano, não. Até por questão de tempo fica mais corrido, né? Isso, E daí, aí eu não sei, que daí já vai ser outra coordenação, né? Eu estava como coordenador da CUT até 31 de junho, né? Então, aí, para o ano que vem, espere que a experiência sirva, né? Mas tu gosta também dessa área de formação, né, Edgar? Gosto. É uma área que eu gostei, me dediquei muito isso, a nível de Estado, fazendo
fazendo formação e também como coordenador ou dando formação sindical, ou, como se fala, né? Como professor, não é o termo que é usado, mas como professor também iniciei vários cursos pelo estado afora. Que legal. Edgar, agradeço mais uma vez a tua presença aqui. A última vez que você esteve aqui, né, eu já agradeci, parabenizei pelo teu trabalho, mas o Jornal do Trabalhador nesses 2 anos contou muitas vezes com a tua presença e eu tenho certeza que a gente aprendeu muito. Então, te agradeço, desejo muito sucesso na tua jornada e estaremos sempre de portas abertas. Então, mais uma vez, também obrigado pelo espaço, de poder falar, agradecimento aos telespectadores e só dizer assim, nós vamos ter um grande, só me permite, um último Claro, assim. fica à vontade. Nos 50 anos do sindicato, nós vamos ter um grande baile, dia 17 de agosto. E esse baile não é só para os bancários que estão hoje nos bancos. A gente quer que as pessoas que foram bancárias, ou se aposentaram bancárias, ou que depois saíram ou foram demitidas, mas que passaram pela categoria, participem do jantar dançante dos bancários 17 de agosto. Então, ele está pedindo para esse pessoal procurar o sindicato e atualizar o seu cadastro, porque se ele foi sócio do sindicato quanto foi bancário, ele vai para o jantar dançante na mesma condição de sócio hoje, ou seja, não vai pagar nada, nem para entrar, nem para janta e nem para beber, né? É uma grande festa que a gente quer fazer com todos os bancários e ex-bancários aqui do nosso sindicato. Então diz, por favor, para quem nos assiste, telefone e endereço do sindicato, se tem algum acesso na internet, redes sociais? Isso, tem o e-mail do sindicato, tem a página do sindicato para entrar em contato, né, bancarioscristiuma.com.br. Tem o telefone 3437-4232 e a sede do nosso sindicato fica na Coronel Pedro Benedetti, 363, em cima da Drogaria Catarinense, 5º andar. Então, o pessoal que está nos vendo, né, que é ex-bancário, conhece o ex-bancário, passa o recado para frente para que a gente quer fazer uma grande festa dia 17 de agosto. Com certeza vai ser. Edgar, obrigada, boa noite e boa festa também. Obrigado a você também. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Jornal do Trabalhador. Daqui a pouco mais informações sobre a inauguração da sede do Ministério Público do Trabalho. Vamos falar também sobre a negociação dos trabalhadores da indústria plástica, que ainda está se arrastando há alguns meses já aqui na nossa região. E vamos falar também de outras categorias. É rapidinho, a gente volta já. Jornal do Trabalhador. Depois que toda a chuva cai, o céu clareia e se pode ver uma mudança, um poder e tudo é possível. Não há nada que se possa fazer. Dê uma chance pra voar e realizar teus sonhos. O mundo é teu, vai sem medo de andar. Podes voar. Tem tempo pra fazer as coisas que te dão prazer. Ainda tem muito pra ver. E juntos que podemos mudar e tudo poder alcançar. Dê uma chance pra voar e realizar teus sonhos. O mundo é teu pra explorar, eu pra voar. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal.
pois para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha aqui no canal 20 da NET TV a cabo. Também pode nos assistir pelo nosso site tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. A gente já falou aqui sobre a situação dos trabalhadores bancários, negociação salarial, comemoração dos 50 anos. Já falamos também sobre discussões sobre a reforma trabalhista que foram realizadas ali no Sindicato dos Trabalhadores Químicos. E a informação agora é do Ministério Público do Trabalho, porque a nova sede do MPT, o Ministério Público do Trabalho, foi inaugurada na noite da última terça-feira. E a equipe da Procuradoria, então, deixa o espaço antigo, que era ali bem pertinho da Prefeitura, e agora passa a atender no Metropolitan Business Center, que fica bem no centro da cidade, ali na rua Coronel Pedro Benedetti. De acordo com o procurador e coordenador do Ministério Público em Criciúma, o Brunato Martins Teixeira, o novo espaço tende a atender melhor a população que necessita desses serviços. O procurador falou que conseguiu, com essa nova sede, que atende a todos os requisitos que o Ministério Público de forma mais econômica possível. Eles conseguiram conquistar uma sede de uma forma econômica, mas com muita qualidade. E a aquisição do novo espaço ocorreu de maneira bastante rápida e, segundo o procurador, houve empenho de todos os funcionários. E aí ele disse que cada um fez sua parte, todos se empenharam e agora podem oferecer um serviço com mais dignidade e acessibilidade. A nova sede, então, ali bem pertinho do Metropolitan Business Center, esse prédio, né, que foi inaugurado no ano passado, fica na Coronel Pedro Benedetti, ali naquela esquina onde tem a drogaria catarinense, tem um posto de combustível, é muito encontrar próximo já para quem vai para o Hospital São José. Então, se você precisa de algum atendimento, de alguma orientação do Ministério Público do Trabalho e antes procurava lá próximo da Prefeitura, agora tem uma nova sede na área central. Olha, outra informação importante diz respeito ainda aos trabalhadores da indústria plástica. Eles estão em negociação salarial e está numa discussão já bastante antiga, se arrastando há um bom tempo. De um lado, os trabalhadores se posicionando que nesse debate, né, estão querendo uma nova convenção coletiva de trabalho que existe há mais de 30 anos, eles querem que seja renovada, e de outro lado tem então o sindicato patronal que, por conta da reforma trabalhista, quer mudar bastante os itens desses últimos 30 anos. E a última rodada de negociação é essa que você está vendo aí na sua tela. Aconteceu na SIC, discutiram as condições de trabalho e salários dos mais de 8 mil trabalhadores das empresas das indústrias plásticas de 29 municípios de Criciúma e região. Do encontro, que teve cerca de 1h30 de duração, restou a proposta de se fazer um quadro, tendo como referência a convenção que terminou em 31 de março e a proposta patronal. A informação que a gente traz aqui, a gente recebe, né, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química, e o presidente, que é o Carlos Decordes, diz que a intenção é a construção de uma nova convenção coletiva, mas que o sindicato já deixou muito claro que pode tratar de modernização, a redação e os conteúdos, mas que não vai admitir, então, a redução de direitos, como está na proposta dos patrões que foi apresentada. E aí eles levantam com alguns itens contrários, né, que foi apresentado pela classe patronal, como, por exemplo, o congelamento do piso, na falta de aumento real para a categoria, redução de adicional noturno e de outros direitos, então, que o sindicato considera que demorou muito a conquistar. A nova rodada para analisar o quadro foi agendada para o dia 25 de junho, às 2 horas da tarde, de novo na SIC. Antes, no entanto, teve uma reunião, né, com toda a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores para avaliar o andamento dessas negociações e o cenário da categoria nas fábricas de toda a região. Então, nova rodada de negociação, segunda-feira, 9 horas da manhã, na SIC, entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal. Pelo menos 8 mil trabalhadores da indústria plástica que estão aguardando esse reajuste salarial. E para fechar, o Edgar falou aqui para a gente sobre essa comemoração dos 50 anos do Sindicato dos Bancários, e tem umas imagens aí
dessa revista que foi feita. Está aí o Edgar no Diário de Notícias com essa revista na mão, comemorando os 50 anos do Sindicato dos Bancários. E a gente relembra aqui que vai ser realizada uma festa, então, no próximo dia 17 de agosto, às 8h30 da noite, no Centro de Eventos Flor de Lis. É para todos os bancários que atuam como bancários agora ou que já atuaram como bancários nos últimos 50 anos. Se você foi sócio do sindicato há um tempo atrás, você pode participar como se fosse sócio ainda no dia de hoje. Isso quer dizer que você pode aproveitar a comemoração totalmente gratuita. Se você não é sócio, é convidado, pode participar também. E é só tirar mais informações junto ao sindicato que representa você, trabalhador bancário, pelas redes sociais, pelo telefone ou pelo site da categoria. A gente vai encerrando mais uma edição do Jornal do Trabalhador por aqui. Obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência. Lembramos que você pode enviar suas sugestões para a gente todas as quartas-feiras ou ao longo da semana e também pode rever os nossos programas no nosso portal Litoral Sul. Obrigada, uma boa noite, até quarta-feira. Jornal do Trabalhador.